Você já deve ter se perguntado se o Evangelho de Cristo é para todos. E por que é tão difícil entender as Escrituras? E por que tem gente que nasce e morre sem aceitar Jesus, sem acreditar que Deus existe ou que as coisas sobrenaturais são reais? Só que Jesus deixou aqui uma dica falando sobre esse assunto. Em Mateus, no capítulo 13, ele fala sobre a parábola do semeador. Quem conhece, quem lê, conhece. Só que no versículo 11, no 12, perdão, ele diz: porque aquele que tem, para ele lhe se dará, e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam. Olha que interessante, parece que Jesus quer que o Evangelho não seja compreendido, né? Porque ele fala assim: eu falo por parábolas, eu falo usando figuras para que as pessoas não entendam. É isso que ele está dizendo aqui. Só que no 14 ele diz assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Isso tem acontecido no mundo hoje, né? Os sinais do fim estão aí, todas as profecias do Apocalipse estão aí, as coisas espirituais estão acontecendo, né? O pavio que fumega está aceso, né? O fim está chegando, o diabo está à solta, né? Deus continua curando, fazendo milagres, transformando vidas, batizando o Espírito Santo, só que o mundo não consegue ver. O mundo não consegue enxergar. Eles veem todas essas coisas, mas não conseguem compreender que isso está acontecendo, que essa volta de Cristo é iminente, que as coisas espirituais são reais, que há um mundo paralelo ao mundo físico. E que tudo que diz a Bíblia está acontecendo ao nosso redor. As pessoas veem, mas não conseguem ver. Elas ouvem o Evangelho, mas não conseguem ouvir. Olha que interessante, elas não conseguem absorver isso como verdade, né? Só que vamos lá, olha lá. Por que essas pessoas não conseguem absorver o Evangelho como verdade? Porque o coração deste povo se faz pesado e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecham os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que interessante, Jesus está falando que tudo se torna real conforme aquilo que você vê. Então, o que acontece? Se você é um ateu, se você é uma pessoa cética, se você é uma pessoa que não crê nas coisas do Evangelho, se você é da macumbaria, do satanismo, e você não quer crer em Jesus, você nunca vai passar a crer se você não quiser isso realmente. Porque olha o que ele está falando, quando você observa algo já com uma opinião, você não consegue mudar a sua opinião. Quando você lê a Bíblia com a opinião de um ateu, a Bíblia ela não consegue te convencer. Não é na verdade que ela não consegue, é porque Deus mesmo prefere não te convencer, porque o teu coração é pesado. Quando você vem a Deus e você vem com o teu coração puro, limpo, quando você vem a Deus com o teu coração quebrantado e diz assim: Senhor, eu não sou nada e eu quero aprender da tua palavra, aí Deus começa a mudar a tua vida. Aí o teu coração se torna um coração de terra fértil. Mas quando você vem a Deus com um coração já com opiniões, a tua opinião não é mudada. Né? Quando nós vimos ali até crentes, pessoas crentes que têm opiniões erradas sobre a Bíblia, opiniões financeiras, né? Eu já conversei com muitas pessoas que frequentavam essas igrejas que só falam de dinheiro. E nós vimos aqui promessas que diziam respeito ao futuro do crente na terra, diziam respeito ao sofrimento que o crente deveria passar aqui. Essas pessoas olhavam e falavam: não, isso não é para mim, eu tomo posse só da vitória, e isso e aquilo. E eles não liam lá que as pessoas, aqueles que são cristãos, devem padecer pelo nome de Cristo, né? Que nesse mundo haveria perseguição. Então, as pessoas queriam enxergar outra coisa. E quando você deseja enxergar outra coisa, você não enxerga a veracidade da palavra.
né? Então o meu conselho para você hoje é que você vá à Bíblia como alguém que nunca a leu e nunca ouviu falar e nunca teve uma opinião formada por outra coisa. E nesse dia você pode ter certeza que vai ser o dia que Deus vai começar a mudar o teu coração. Se você for até a palavra, e às vezes você é até crente, mas você precisa ouvir a voz de Deus, só que você está cheio de opiniões, você está cheio de ideias, está cheio de coisas que você vivenciou lá no passado, e você não consegue ouvir a voz de Deus hoje, por quê? Porque o teu coração se torna pesado, ele está sobrecarregado. Olha lá, ele está falando que um coração está pesado, que o seu ouvido ouve pesadamente. Aquilo que está pesado é aquilo que está carregado. Eu tenho aqui um estojo na minha mão que está cheio de lápis e canetas. E ele está pesado. Por quê? Porque ele está cheio de bagagem. Ele está cheio de coisa dentro. E uma pessoa que está cheia de bagagem, cheia de informação, cheia de coisa dentro, não tem espaço para algo novo. Não tem espaço para ouvir aquilo que Deus realmente quer dizer. Mas ele diz lá no 16, mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Né? Para quem que Jesus estava falando essa frase? Ele estava falando para os discípulos, porque os discípulos eles não eram os fariseus, eles não eram cursados, eles não eram doutores da época, né? Eles eram pescadores, eles eram pessoas simples, pessoas ali que pela sociedade era mais um Zé, mais um alguém, ou seja, eles eram pessoas que estavam vazias de informação e Cristo encontrou neles algo que ele pudesse depositar as suas preciosas palavras, né? Porque em verdade vos digo que muitos dos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não viram, e ouvir essas coisas que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. E ali ele começa a falar, né, sobre a parábola do semeador, que eu vou ler para vocês agora. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado do seu coração. Este é aquele que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Pois quando vem tribulações ou perseguições por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. E também o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra e os que ouvem a palavra e compreende e também dá frutos, um produz a 100, outro 60 e outro a 30 vezes, e também dá frutos, e um produz a 100 vezes e outro a 60 e outro a 30 vezes. Então, ele está falando ali sobre a palavra do semeador. A parábola do semeador, ela retrata a palavra sendo semeada no coração do homem. O primeiro homem que recebe a palavra, ele ouve e logo se esquece dela. É a palavra que o maligno rouba, é a palavra do coração duro, né, que nós falamos agora. O segundo é aquele que ouve e recebe com alegria a palavra. Quando você vai na igreja, recebe aquela palavra e fala assim, não, hoje eu vou mudar, hoje vai ser diferente e tal. Só que ele não tem raiz em si mesmo, aquilo não foi profundo o suficiente para que se constitua uma árvore sobre aquela terra, né? Então essa é a palavra que muitas pessoas recebem, né? Tem pessoas que hoje vão na igreja só para receber a revelação de Deus, né? Chega lá, é revelado, isso, aquilo, sai de lá com alegria, até sai dali com uma opinião, mas acaba o dia a dia, a pessoa acaba esquecendo aquilo porque ela não recebeu aquilo como deveria, né? Não recebeu no coração que deveria, né? A palavra que nasce entre espinhos é aquela palavra que ela foi semeada, ela foi plantada, você se arrependeu nela, você disse para si mesmo, não, eu vou mudar, eu vou ser diferente e tal, só que os prazeres deste mundo, né, as dificuldades, o dia a dia, né, ele está falando aqui do que a gente vive, né, na parte terrena, né, acaba roubando
da gente a palavra, né? A gente acaba se esquecendo do que Deus planejou, dos sonhos de Deus, dos dons de Deus, de tudo que Deus nos deu. A gente acaba se esquecendo porque a gente é cheio de afazeres e a gente dedica todo o nosso tempo e toda a nossa mão de obra para essas coisas, né? E por último, é aquela palavra que caiu na terra fértil e ela produz, de uma semente, ela produz 100, 60 e 30 vezes, né? Então repare que a bênção ela é muito maior do que o que você planta, né? Então se você plantou, se você recebeu a semente, uma semente, né? Se uma dessas sementes caiu na terra fértil, ela vai produzir 100 vezes, 60 vezes e 30 vezes mais do que a bênção que lhe foi profetizada, né? Então assim, abra teu coração nesta manhã, neste momento que você está vendo esse vídeo, se desfaça de tudo aquilo que você viveu lá no passado para que você possa viver algo novo. E se você é cético e não crê na palavra, você nunca vai passar a crer na palavra, porque você está cheio de informação. Para você saber a veracidade das coisas, você não pode ter bagagem. Para você saber o que realmente é verdade ou é mentira, você não pode ter bagagem. Porque se antes de você ter ouvido uma pessoa que era cética, se você tivesse ouvido a voz do Espírito, você seria uma pessoa cristã, você seria uma pessoa de fé. Mas se você ouviu primeiramente uma pessoa cética dizer para você o que é certo, o que é errado, automaticamente você se torna uma pessoa cética, porque você estava vazio e se encheu daquilo. Mas eu sempre lhe digo, desvazia o teu coração, esvazia o teu coração, se desfaça do mal ou das coisas que você se encheu lá no passado, as mágoas, as tristezas e mais, o grande erro, as pessoas que são cristãs e viveram lá atrás experiências com Deus e hoje não vivem mais, você não vai viver novas experiências se você não se desfizer das velhas, das passadas, porque quando você era criança, Deus te tratava de uma forma. Se você passou pela luta, pela tribulação e hoje você já não recebe as mesmas carícias de antigamente, é porque você cresceu, né? Eu tenho um filho que tem 4 anos de idade. Quando ele tinha menos de 1 ano, o tratamento que nós dávamos para ele era 1. Quando ele fez 2 anos, ele começou a aprender coisas novas, começou a tomar os seus primeiros tombos e tudo mais. Hoje ele tem 3 anos, ele tem às vezes que tomar algumas palmadas na bunda. Por quê? Porque eu estou formando ele um homem de caráter, né? E você também, Deus faz a mesma coisa com você. Quando você se converteu, Deus revelava, falava em sonho, isso, aquilo. E por quê? Porque você era uma criança. A todo momento ele te segurava no colo. Hoje, né, você se forma um homem, talvez, um adolescente espiritual, talvez, e Deus te trata de outra forma. Isso não significa que Ele não vai te pegar no colo quando você cair, quando você se machucar. Mas chega de mimimi com Deus. Deus quer grandezas. Deus quer coisas fortes, coisas grandes com você. E enquanto você ficar nessa frescurinha, nessa criancice espiritual, Deus nunca vai te dar aquilo que Ele precisa te dar, aquilo que Ele quer te dar, né? Que são os verdadeiros dons. Deus quer formar no cristão homens e mulheres de valor, guerreiros espirituais. Essa geração de hoje não é nem aos pés dos discípulos de Cristo, que morreram por causa do Evangelho. Hoje a gente sofre lá uma contradição por causa do Evangelho, a gente já quer largar a igreja, já quer largar a palavra, já quer chutar o balde. Isso aconteceu comigo, entendeu? É difícil mesmo, é difícil. Eu concordo que é muito difícil, mas eu concordo que o que os profetas e os discípulos de Cristo passaram na época era muito mais difícil do que uma contradição bíblica, né? Do que às vezes ser ignorado de uma igreja, de um grupinho de amizades. Pode ter certeza que o que eles sofreram foi muito maior. Mas hoje os cristãos estão sendo criados só no leite. Eles não querem uma comida espiritual que os levem a morrer, a se entregar, a deixar o teu conforto por causa do Evangelho, né? Então, eu procuro a cada dia me esvaziar. É difícil, não é fácil, mas eu procuro a cada dia me esvaziar daquilo que passou, aquilo que eu vivi, experiências boas e ruins. As boas ficam como uma lembrança e as ruins como um esquecimento, como uma cicatriz que não dói mais, né? E a gente tem que deixar isso para lá.
deixar isso para trás. Para quê? Para que esse estojo, igual eu falei para vocês no começo do vídeo, ele se torne um estojo vazio novamente, para que Deus possa encher. E tem mais, a Bíblia nos compara como um vaso, né? E o vaso feito pela mão do oleiro. E quando esse vaso ele encontra alguma imperfeição, né? Esse vaso ele é quebrado, ele é moído, ele é feito pó e ele é jogado água novamente e ele é feito novamente. Então eu quero dizer para vocês uma coisa: se você no meio desse caminho foi encontrado impuro, foi encontrado com algum defeito, não se preocupe, porque o nosso Deus, ele é oleiro também. Além de marceneiro, ele é oleiro, ele sabe te moldar de novo. Tá? Nada é impossível para Deus. O impossível é pra gente, é para mim, é para você. Mas aquilo que se torna impossível pra gente se torna totalmente possível para Deus. Ele pode fazer, mas você precisa esvaziar o teu coração das velhas informações para que Deus possa colocar sobre você as novas informações, aquilo que realmente acontece na sua volta. E aí os seus olhos vão se abrir e aí você vai começar a entender coisas por coisas, passos por passos, situações por situações que acontecem à tua volta. E você vai realmente perceber que o grande problema nunca foi as coisas. O grande problema foi a maneira que você está enxergando as coisas.